inventário, de separar as coisas, mas tem que pagar alguma coisa. Tem que pagar aquele famoso imposto, pagar aquele famoso tributo. E a gente vai entender um pouquinho mais com ela, que já está aqui com a gente. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Bem. Tudo bem, tudo bi, conforme diz aqui um apresentador da nossa região aí. Exatamente. Olha só, doutor, hoje nós vamos falar então sobre essa questão dos tributos, né, para fazer o inventário. Por onde começa? Qual o primeiro? Vamos lá. Então, na verdade, hoje eu queria trazer acerca de uma decisão da segunda turma do STF, que entendeu que na transmissão de bens e serviços no inventário, além de incidir o ITCD, que normalmente a gente paga sobre impostos de transmissão e doações, também irá incidir o imposto de renda. Para nós, advogados tributários, nós entendemos que isso é uma bitributação, porque o fato gerador é a morte de alguém que está transmitindo um bem e uma herança, seja por doação, seja por processo de inventário. E nesse momento, incidir dois tributos pode parecer uma bitributação, mas o nosso STF entendeu que não, então irá incidir a alíquota do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, mais uma vez, precisamos falar sobre planejamento tributário e nós temos aqui a holding como uma forma de as famílias, né, uma pacificação de conflitos. Ainda, né, um ato de disposição de última vontade, os detentores de imóveis possam criar uma pessoa jurídica, uma empresa, e transferir os bens da pessoa física para essa pessoa jurídica, para se ter, além do planejamento tributário, a imunidade, no caso de holding, do ITBI. Então, veja bem, se você quer ficar livre aí desses impostos, né, é hora de pensar, né, na reforma tributária sobre a possibilidade de constituir uma holding e ter aí, além da imunidade do ITBI, quando o profissional ele tem conhecimento sobre isso, o advogado contador, né, a gente constrói uma grupo de empresas, de sociedade extremamente requintado e a empresa passa a ser a detentora de algumas ações, a gente deixa essas ações em tesouraria para não incidir o imposto de renda. E, pessoal, isso é uma matéria que a gente trata no MBA aqui da PUC, então é uma matéria assim, extremamente atual. Precisamos democratizar essa conversa familiar sobre sucessão, sobre com quem ficará os bens, para que após o falecimento de um patrono, uma matriarca, né, não se tenha aí a malfadada briga entre os herdeiros. Então precisamos conversar sobre isso e também para termos aí uma diminuição da carga tributária, para não termos aí o governo como nosso sócio. Exatamente, a gente tem que antecipar, Ju, as brigas, né? Trazer as brigas antes. Faz em vida, faz as doações Exatamente. em vida. A não ser que o cara depois vai aparecer um monte de amante por aí, filhos, aí vai dar confusão para repartir tudo de novo. Mas o grande lance hoje é em vida, as pessoas já fazerem as doações e evitar esse problema, porque todo mundo conhece uma família depois que todo mundo morre, vira um inferno. Sim. O genro bonzinho deixa de ser o bonzinho, a filha que é um doce deixa de ser um doce, porque vira um pandemônio a família. A pessoa mal foi pro caixão, já começa... A gente tem um caso bem clássico, né, e famoso, que é o caso do Gugu, que está rolando até agora, inclusive que o suposto filho dele já não é mais filho, já não é mais filho, ele está negando o DNA ainda e agora vai ter que devolver a mansão que já foi doada. Foi doada sem provas de Exatamente, então a gente entende, já tem um caso bem público, bem famoso, infelizmente, para a gente usar como exemplo aqui, né, doutora? Hoje em dia, com essa questão do DNA aí, ficou mais fácil, né, doutora? Porque antigamente ficava na suposição do cara aparecer um com o outro. Olha, verdade. Parece, né? Aí vinha as sobrepartilhas, né? Mas, pessoal, sobre a doação também incide o ITCD. Nós estamos falando de holding, que a holding tem imunidade, ou seja, não isenção, previsto na Constituição Federal de qualquer tributo. Então é algo assim extremamente democrático. Antes era acessível somente para as famílias que tinham alto poder aquisitivo, e o nosso papel aqui é democratizar esse planejamento tributário para que as pessoas, até mesmo aquela pessoa que tem um único imóvel, possa sim usufruir da holding
que na holding a gente consegue isenção, imunidade dos tributos. Vamos entender um pouco mais. Para não pagar aí, né, o ITCD, o imposto de renda, como foi esse caso aí do STF, a segunda turma do STF. Pois não, Jonas? Tá, para deixar bem claro para quem está assistindo em casa agora, por exemplo, uma senhorinha, um casal, tem apenas uma casa, tem apenas um imóvel ali e depois eles vão dividir entre os filhos. Então, neste caso, a holding tiraria alguns tributos. É isso? E como funciona para eles entrarem nessa holding? Então, e aí é preciso procurar um advogado especialista ou um contador para constituir uma empresa para que o bem saia da pessoa física e seja integralizado, a gente chama de integralização de capital no CNPJ. Então, sai do CPF e vai para o CNPJ. Os custos são bem menores do que um processo de inventário e tem nessa sacada, né, que é a imunidade de TBI e também para o imposto de renda a gente consegue planejar e pagar um imposto de renda muito menor do que esse caso aí do STF, além de ter pago ITCD, que já incide sobre os inventários, vai também agora pagar imposto de renda, pessoal. Então, ou seja, 2 tributos para o mesmo fato gerador, que é a causa mortes aí, né, desses herdeiros aí que impetraram essa ação. Então, a holding, Jonas, é extremamente democrático, o custo é muito menor e o que a pessoa precisa é procurar, primeiro é estar aqui ligado no jornal, né, procurar um advogado especialista para que possa fazer aí, constituir uma holding, tá? O nosso escritório faz, né, especialista nisso, mas a pessoa pode procurar o escritório que quiser, eu estou aí seguindo, né, as recomendações da OAB, mas é procurar um advogado de sua confiança para fazer a sua holding e ficar aí livre de taxas, tributos tão expressivos que muitas vezes as famílias precisam até mesmo vender um patrimônio para pagar essa despesa de um inventário. Maravilha, exatamente isso que eu ia perguntar, se vocês aí da Fanini fazem essa holding, se tem esse trabalho aí, né? Sim, né? E para todos os investidores da Fanini Invest tem um valor, né, de desconto por ser investidor e também para quem estiver aqui no canal, né, e quiser procurar o escritório, nós também podemos fazer aí uma parceria com a TV Morada Agora e dar um belo desconto para que todos possam ter aí acesso a esse instituto jurídico que precisa ser democratizado. Perfeitamente, isso é bom. Desconto é sempre bom, todo mundo adora. Jus, tem alguma pergunta? E, doutora, depois, e se a pessoa já, no caso como receptor da herança, ela já garantiu a herança é dela, o que ela tem que fazer depois para evitar, para tentar diminuir esses impostos que, consequentemente, ela vai ter? O que pode ser feito? Boa pergunta, Ju. Então, a gente diz o seguinte, que a holding, ela vale para todos os descendentes. Aquela família nunca mais vai abrir processo de inventário. Por quê? Porque à medida que as pessoas forem falecendo, os filhos e os netos vão passando a compor o capital social como sócios. Então, vai transmitindo ações. Então, nunca mais aquela família vai precisar abrir um processo de inventário. O que precisa ser feito? Por exemplo, olha, meus pais faleceram, meu avô faleceu, eu não tive tempo de abrir uma holding. Os herdeiros podem construir uma holding e aquele patrimônio que ele recebeu, né, aquele quinhão que ele recebeu da herança, ele pode construir uma holding para depois transmitir para os filhos. Maravilha. Algo você disse, história? Não, acho que está bem claro aí. A senhora fala um pouco de economia também, só gosta de economia, né, doutora? Gosto de economia. Tem que acompanhar. Você sabe que hoje nós estamos com a expectativa de 2 coisas aqui nesse país. Primeiro, a saúde do presidente da República. Está saindo um boletim aí, ele vai se recuperar, graças a Deus. E o mercado já deu aquela reação, né? E inclusive a reação política. E hoje é o último dia de Campos Neto à frente do Banco Central. Espera-se hoje que se faça uma nova reunião do Copom e que se aumente a taxa, apesar da inflação desse trimestre ter sido menor do que a anterior. Qual que é a expectativa aí da Fanini a respeito aí dessa saída de Campos Neto a partir de hoje? Aí? Só acredita que o Copom hoje aumenta a taxa de juros ou mantém do jeito que está aí? Ou ele vai dar aquela despedida com mais um pontinho, por exemplo? Eu acho que ele vai deixar, né, a cereja do bolo para a última hora e com certeza vai ter um impacto tremendo na economia. Espero que seja para melhor, né, pessoal? Mas aqui na Fanini Invest, assim, está em baixa vende, está em alta compra, então aqui o day trade sempre funciona, né? E claro que essas oscilações, os impactos econômicos, eles interferem sim, né, no resultado, mas
sempre os especialistas aqui procuram trazer algum tipo de benefício para os investidores, né? E também teremos aí, né, pessoal, a questão da reforma tributária, emenda constitucional, que mais uma vez parece que vai ficar, né, para o exercício financeiro seguinte. Então, estamos aí todos na expectativa do que virá acontecer. E no tributário a gente sabe, né, que é no apagar das últimas horas, por causa aí de princípios tributários constitucionais, né, da anterioridade, que muita coisa acontece no tributário. O ano passado foi assim, né, esse ano foi assim. No último ano passado, no dia 30, tivemos grandes repercussões para o direito tributário. Só esperamos que não aconteça isso novamente, para que a gente possa ter o final de ano tranquilo. Pois é o que a gente espera. Obrigado, viu, doutora? Muito obrigada, doutora. Pessoal, eu estava escutando vocês falarem que a gente pode falar de franchise na próxima entrevista, né? Já deixa anotado, então. Maravilha. Joia. Ótimo, pessoal. Então, um ótimo dia para vocês, né? E até a próxima.